Oi, pessoal, tudo bom? Então, vimos sobre equações do segundo grau. Vimos como é que resolvemos equações do segundo grau. Mas existem equações que não são necessariamente de segundo grau, mas elas são redutíveis a uma equação de segundo grau. Então, hoje, a gente vai ver dois tipos dessas equações. Na verdade, três tipos. A primeira delas, as equações fracionárias. O que são as equações fracionárias? As equações fracionárias são aquelas em que um dos membros, pelo menos um deles, é uma fração algébrica, que é aquela fração que tem variável no denominador. Como é que a gente resolve? Olhei ali o meu exemplo. Olhei a minha equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a MMC. Então, vou reduzir ao mesmo denominador. Vou fazer a MMC entre x menos 3, x e 1. Porque esse cara aqui, que não tem ninguém embaixo, tem um 1 ali. Ele é um número inteiro. Fiz a MMC, meu MMC vai dar o produto dessas parcelas, só para vocês relembrarem, a MMC entre a parte algébrica vai ser o produto dessas parcelas, quando elas são diferentes. Então, reduzo ao mesmo denominador, modifico eles com MMC, mas eu preciso modificar a parte de cima. E como é que eu faço essa alteração? Eu divido o valor do MMC pelo antigo denominador e o resultado eu multiplico em cima. Então, me acompanha. Meu MMC dá x vezes x menos 3. Quando eu dividir aqui, ó, na minha primeira equação, na minha primeira fração, x vezes x menos 3 dividido por x menos 3 dá x. Então, em cima eu multiplico por x. Faz a mesma coisa na segunda fração, que está aqui. X vezes x menos 3 dividido por x dá x menos 3. Vou multiplicar em cima por x menos 3. E esse cara aqui, ó, que não tem denominador, eu multiplico em cima por x vezes x menos 3. Todo mundo está no mesmo denominador? O que a gente faz? Elimina ele, não precisa mais dele. Próximo passo, aplicar a distributiva onde precisa. Muita atenção aos sinais. Ali, ó, eu tenho um menos na frente do 825. Então, quando eu for multiplicar, ele vai alterar o sinal de todo mundo que está dentro do meu parênteses. Então, como vai ficar? Quando eu for alterar, vou ficar com 825x menos 825x da distributiva, por que mais? Menos 825 vezes menos 3 vai dar positivo. Mais 2.475, igual, apliquei a distributiva ali de novo, cancelo os que são semelhantes, já tem uma coisa que parece uma equação de segundo grau. Mas para que a gente consiga resolver, como é que funciona na equação de segundo grau? Eu preciso deixar igual a zero. Então, eu transfiro todo mundo para o primeiro membro. Lembrando que toda vez que eu transfiro um termo de membro da equação, eu sempre mudo a operação dele. Eu não mudo o sinal, eu mudo a operação. Sempre as operações opostas. Se ele é soma, ele vai subtração. Se ele é multiplicação, ele vai divisão. Se ele é potenciação, ele vai como radiciação. Então, olha só, mudei todo mundo de lado. O que eu observo ali? Toda a minha equação ela é divisível por 2,5. Então, vou dividir por 2,5. Vou achar x ao quadrado menos 3x menos 900. O que eu faço a partir daí? Aí já é uma equação de segundo grau que a gente já conhece. A gente tem 3 passos a seguir. Encontra os coeficientes, determina o meu discriminante e depois calcula as raízes. Os passos não alteram. Determinei os coeficientes. Ó. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Meu A vale 1. O B é quem acompanha o x, menos 3. Não esquece de carregar o sinal junto. O C é o termo independente, então o C vale menos 990. Calculo delta. Fizemos o cálculo, ó, tá aqui, vocês podem conferir. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Vou passar por ele rapidamente. Calculei o delta. O que eu faço? Aplico na fórmula de Bhaskara. Quando eu aplicar na fórmula de Bhaskara, a gente já sabe o caminho, a gente substitui B ao quadrado mais ou menos menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituo os valores. Acho as minhas duas raízes. Uma raiz eu faço somando, outra raiz eu faço subtraindo. O mesmo processo de uma equação de segundo grau, que a gente já viu em vídeos anteriores e em encontros anteriores. Além dessa equação fracionária, a gente tem outra equação que a gente consegue reduzir ao segundo grau? Sim, a gente tem as equações conhecidas como equações biquadradas. O que são essas equações biquadradas? São equações do quarto grau, mas elas não são equações do quarto grau completas. O que é o grau de uma equação? O grau de uma equação corresponde ao expoente mais alto que a minha variável recebe. Então, uma equação do quarto grau indica que a minha variável ela vai estar elevada a 4. Mas ela, para ser biquadrada, ela precisa estar muito específica. Eu não preciso ter todas as parcelas. O que eu tenho que ter?
eu tenho que ter um termo de x à quarta, um termo de x ao quadrado e um termo independente. Mas a gente não sabe resolver uma equação biquadrada, a gente sabe resolver uma equação de segundo grau. Como é que eu transformo uma equação biquadrada em uma equação de segundo grau? A gente vai usar um artifício, a gente vai usar uma variável auxiliar. A gente vai transformar a minha equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Usando essa variável auxiliar, vou cair numa equação de segundo grau e essa a gente já sabe resolver. Então, olha só, eu vou substituir x ao quadrado por y. Se x ao quadrado é igual a y, quando eu levar as duas partes ao quadrado, eu vou ter que x à quarta é igual a y ao quadrado. Vou fazer minha substituição. Então, eu transformo essa equação aqui, ó, que era uma equação biquadrada, em uma equação de segundo grau de variável y. Depois que eu transformo ela em variável y, acho as minhas raízes, volto na equação e descubro quem são as raízes da equação biquadrada. Para ficar claro, vamos ver um exemplo. Imagina que eu tenha x à quarta menos 13x mais 36 igual a zero. Vou substituir as variáveis. Quando eu substituir, vou substituir x ao quadrado por y e x à quarta por y ao quadrado. Minha nova equação vai ser y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. Como a gente resolve uma equação de segundo grau? Passos que a gente já conhece. Primeiro passo, identifica os coeficientes. Por que essa parte é tão importante? Porque eu preciso identificar com os sinais, porque os sinais alteram todas as nossas contas. Identifiquei os meus coeficientes. Ó. Da minha equação, o A, que acompanha o termo ao quadrado, vale 1. O B, que acompanha o termo simples, vale menos 13. O C, que é o termo independente, 36. Substitui na fórmula de Bhaskara, que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Achei meu delta 25. O que eu faço? Volto lá no Bhaskara e faço menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vou ficar menos 13. Olha que importância do sinal. Você não separa aqui que o B é menos 13, nessa parte a gente ia errar. Então, menos 13, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Negativo, negativo, positivo. 13 mais ou menos 5 sobre 2. Duas raízes, uma a gente vai somando, outra a gente vai subtraindo. Achei que as raízes da equação em y são 9 e 4. Tá, mas a minha equação original não era de y. O que eu preciso fazer? É necessário que eu retorne a minha equação original. Como eu vou retornar essa equação original? Vou retornar a equivalência que a gente fez. Qual era a equivalência que a gente fez? A equivalência era que x ao quadrado era igual a y. Então, x ao quadrado vai ser igual a cada uma das raízes que eu tenho. Então, o meu x ao quadrado vai ser igual a 9. E se x ao quadrado é igual a 9, ó, 2 é potência, ele muda de lado como raiz. Então, x é igual a raiz de 9. Lembra que a gente sempre vai pensar no resultado da raiz como módulo. Então, a gente tem que pensar nos dois resultados possíveis. Então, se x é igual a raiz de 9, o x vai ser igual a mais ou menos 3. Só que o y também tinha como raiz o 4. O que eu vou fazer? X ao quadrado é igual a 4. Na biquadrada, eu vou substituir os dois valores da equação, os dois valores de y que eu achei na equação de variável auxiliar, na substituição de x ao quadrado é igual a y. Portanto, eu espero conseguir 4 raízes, porque é uma equação do quarto grau. Sempre tem 4 raízes? Não. Igual acontece com a equação de segundo grau, ela nem sempre tem 2 raízes reais. Às vezes ela tem 4 raízes, mas nem todas são reais. Eu posso ter 2 reais, posso ter as 4 reais, ou posso não ter raiz real. A gente só vai saber nesse passo. Nesse aqui, eu tenho x ao quadrado igual a 4, x igual a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Achei as 4 raízes. Pode ser que em algum momento, quando eu acho as raízes em y, lá naquela auxiliar, eu acho um valor negativo. Então, nesse passo que eu vou tirar a raiz, eu não consigo tirar dentro do conjunto dos números reais. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer que dentro dos reais não vai ter raiz. Mas depois a gente vê em outros exemplos quando a gente for treinando. Vimos as fracionárias, as biquadradas, falta a gente ver as irracionais. As irracionais são equações que também vão cair, vão ser redutíveis a equações do segundo grau. Quando eu olho, a princípio, eu não vejo uma equação de segundo grau. Porém, eu consigo chegar numa equação de segundo grau, eu consigo resolver. A equação irracional é quando dentro do radicando eu tenho variável. Se eu tenho um x dentro da raiz, aquilo é uma equação irracional. Olha meu exemplo. Eu tenho 2 que multiplica raiz de x mais 5 igual a x menos 10.
que eu faço para tirar aquele x de dentro daquela raiz? Primeiro, eu tenho que deixar só a parte que tem raiz no primeiro membro ou em um dos membros. E quem não tem raiz no outro membro. Vou levar os dois membros ao quadrado. Quando eu levar os dois membros ao quadrado, vai ficar assim. A parte da raiz, ó, que está elevada ao quadrado, eu tenho que levar o 2 ao quadrado e eu tenho que levar a raiz ao quadrado. Por isso, como resposta, eu tenho 4, que é do 2 elevado ao quadrado, e x mais 5, porque a parte da raiz eu cancelo as raízes. Aqui, eu tenho x menos 10 ao quadrado. O que eu fiz? Apliquei produto notável, o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Próximo passo, porque a gente tem prioridade de operação, precisa aplicar a distributiva. Quando eu aplicar a distributiva, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 5, 20. Fiquei com uma equação com essa carinha. Já tem cara de equação de segundo grau. O que eu preciso fazer? Organizar. Na equação de segundo grau, a gente vai resolver quando todo mundo estiver do primeiro membro da equação. Vou organizar. Organizei, mudei todo mundo de lado. Achei x ao quadrado, menos 24x mais 80 igual a 0. Já tem a cara da equação de segundo grau. Vamos resolver. Resolver naqueles 3 passos que a gente está batendo desde o início do vídeo. Identifica os coeficientes, calcula o discriminante, aplica na fórmula de Bhaskara. Não vai mudar. Determinei os coeficientes. A1, B menos 24, C 80. Aplico na fórmula do discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Fiz os cálculos, achei que o meu discriminante vale 256. Achei ele. O que eu vou fazer? Vou lá na fórmula de Bhaskara. X é igual, ó, tá aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vou substituir os valores. Olha aqui, lembra, ó, B negativo, vai ficar menos o valor de B, vai ficar menos 24. Isso que no final fica positivo. Mais ou menos a raiz de 256, que é 16, sobre 2. Acho as minhas duas raízes. Uma raiz somando, uma raiz subtraindo. Minha primeira raiz é 4, minha segunda raiz é 20. Vai acabar por aí? Não, não vai. Nas irracionais, existe um passo que é muito importante e vocês precisam voltar nele. Uma vez que eu acho as raízes daquela equação, preciso voltar na equação original, que era a equação irracional, e verificar os valores. Se eu não verificar, não tenho certeza se essas duas raízes me atendem. Então, último passo dessa equação. Passo da verificação, passo importantíssimo. Volto nessa equação, que era lá a original, era que eu elevei ao quadrado para reduzir uma equação de segundo grau, e testo as duas raízes que eu encontrei no meu cálculo da equação de segundo grau. Ó. Primeiro, x igual a 4. No lugar do x eu coloco 4. Como é que eu faço essa verificação, Priscila? Eu substituo o x dos dois lados. É uma igualdade. Se eu achar os dois valores são iguais, a minha afirmativa é correta. Porque aquilo dali é uma sentença aberta. Eu substituo os valores e verifico se aquilo é verdadeiro ou falso. Se eu substituir os valores e os valores derem diferentes, que aquela afirmativa é verdadeira. Olha o meu exemplo. Vou substituir x por 4. Então, 2 vezes raiz de 4 mais 5 é igual a 4 menos 10. Quando eu faço o primeiro membro, eu acho 2 vezes 3, que dá 6. Quando eu faço o segundo membro, eu acho menos 6. 6 não é igual a menos 6. Então, essa afirmativa é falsa. Se deu falsa, o x igual a 4 não é raiz da equação irracional. Vou testar o próximo. Próximo que eu vou testar, minha raiz 20. Lembram? Duas raízes que a gente achou, 4 e 20. Na raiz igual a 20, substituo x por 20 nessa equação que é a minha equação original. Vai ficar 2 vezes raiz de 20 mais 5 igual a 20 menos 10. Quando eu faço o primeiro membro, eu acho 10. Quando eu faço o segundo membro, eu também acho 10. Como eu achei os dois valores que são iguais, significa que a minha afirmativa é verdadeira. Se é verdadeira, o x vai ser a raiz da minha equação original. Tudo bem, pessoal? Então, vimos todas as equações que podem ser redutíveis ao segundo grau. Então, a gente encerra isso e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!